Estou me sentindo em casa. Amém? Fica mexendo nas coisas, me confia. Amém. Irmãos, em nome de Jesus, primeiramente eu quero adorar ao Senhor por mais uma vez poder estar com os irmãos aqui no Flor do Campo. Sem demagogia alguma, é um prazer realmente de estar com os irmãos. Agradeço a Deus pelo pastor Oswaldo por nos permitir levar mais uma vez ao seu rebanho. Amém. A nossa irmã Maria Gonçalves tem orado por nós, com certeza. É que Deus fale com esse povo, então me inclui também. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, nosso irmão presbítero Israel. Amém. Pelo convite que nos fez, juntamente com a nossa irmã Nívia, Fernandinha e Eliel. Cada dia que passa aqui a gente vê o Eliel cada maiorzinho e a Fernandinha, graças a Deus, formando-se uma mulher do Senhor. Né? O Onof, em nome de Jesus, que Deus continue abençoando a vida dele, o Ministério do Departamento de Família. Rever nossos irmãos Mauro, presbítero Mauro, nossa irmã Cátia. Amém. A última vez que eu estive aqui, irmão, o Caleb não estava com o dedo anelar da mão direita dourada. Aí eu percebi hoje, assim, faz um certo tempo. Deus abençoe, amém, essa família, em nome de Jesus. Deus abençoe a família do irmão Donizete e a nossa irmã Zita. Amém. Pela família Lima. Eu falei assim, já começou bem. Lima é uma bênção. Amém. A toda a igreja, em nome de Jesus. E vale ressaltar que até o Gabriel. Gabriel também, da última vez que eu vim aqui, o cabelo dele não estava como estava hoje. Pode falar isso para ele. Ele falou assim, quando eu crescer, eu quero ter o cabelo que nem o do Gabriel assim. Amém, irmãos? Somos uma família. É por isso que a gente se sente à vontade na casa de Deus. Eu quero ler um texto com os irmãos e, além daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações e no coração da própria igreja, nesse projeto Família 2020, e a gente fala projeto de Deus e Deus colocar porque o Senhor da igreja é Cristo Jesus. O pastor é instrumento, é dom de Deus para a igreja. Os obreiros são dons. A liderança nós, irmãos, somos presentes de Deus à igreja, mas a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. E a gente fala desse presente porque às vezes os homens podem ter ideias, mas quem conhece a necessidade real do seu povo é o Senhor. Glória a Deus. Eu disse isso à igreja na nossa troca pastoral ali na Vila São José, que não existe pastor bom e pastor ruim. No seu sentido assim, a igreja sente. Claro que existem os negligentes, existem os aplicados, aqueles que honram o ministério. Mas a igreja recebe aquilo que Deus permite, aquilo que abraça o Senhor da igreja, entende? Às vezes em homens fazer certos trabalhos, guiar certos momentos da igreja, para tratar a igreja. A nação de Israel era assim. Quando o povo estava bem, o povo se esquecia de Deus. Então Deus permitiu que homens às vezes viessem ser contrários ao desejo da igreja, para que o povo pudesse clamar, para que o povo pudesse se aproximar de Deus. Então que a gente possa entender os projetos de Deus, entendendo que quem governa a igreja é o Senhor. Quem governa as nossas vidas é o Senhor, e devemos adorar o Senhor e amar os nossos pastores. Amém? Orar por eles. Porque também tenho pregado isso, irmãos, que pastores não são super-homens. Pastores não são deuses. E não é Deus. Pastor é homem como eu e você, que precisa de ajuda, que se enferma, que é tentado, que precisa de uma palavra, muitas das vezes, irmãos, de apoio. Confesso aos irmãos que não pensava nada disso em falar disso essa noite, mas Deus conhece a igreja do Flor do Campo. Amém? Abra as nossas Bíblias, irmãos. No livro, ou melhor, na carta, segundo escreveu Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Estamos no culto de
família, onde Deus tem levantado os irmãos do departamento, e eu quero louvar ao Senhor por isso, amém? Por tematizar este culto, por tematizar as ministrações e suprir. Os irmãos têm sido referência para Tremembé e para uma parte dos irmãos lá em Taubaté, porque eu já peguei a cópia e mandei para o nosso departamento lá também. Ó, ideia sensacional dos irmãos do Fundo do Campo. E acho que a gente pode trabalhar assim, porque nós temos uma série de necessidades de ordem familiar na igreja. E começarmos com a origem da família, apesar de estarmos tratando isso, é necessário, próximo noivado e casamento, ou namoro e noivado, se não me falha a memória, e daí por diante. Então não perca cada capítulo do trabalho de família em nome de Jesus. Não perca, venham, convidam pessoas, e certamente Deus estará usando cada um aqui para falar aquilo que precisa, que necessita a igreja. Amém? Assentados mesmo, meus irmãos, Efésios 5, versículo 22 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga escola dominical. Oi, irmão, irmão Pedro. Deve ser abençoado isso, né, Cátia? Diz assim, irmãos, no versículo de número 22: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do povo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, ou seja, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também devem os maridos amar a própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimento e sustento, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá a uma mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Verso 1 do capítulo 6: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na administração do Senhor. Amém? Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Irmãos, já digo aqui de conhecimento da igreja, família verdadeiramente como instituição é o projeto de Deus. Já lido muito bem aqui o livro de Gênesis, capítulo 2, o projeto de Deus com o homem. E aos alunos e amantes da escola bíblica, discutiram essa temática na primeira, na segunda lição desse trimestre. Vamos até a terceira discutindo isso. O projeto de Deus sobre a humanidade, em fazer, em constituir o homem, um projeto perfeito em Deus, em sua soberania, em seu domínio próprio, domínio sobre todas as coisas, entendimento e poder, dos quais nós, em palavras, nunca podemos
Deus é. Porque Ele é muito mais além de tudo que nós colocamos de palavra de entendimento acerca de Deus. Nós falamos do poder de Deus, da onipotência de Deus. Deus é muito mais além daquilo que nós podemos declarar. Deus, Ele é onisciente, ou seja, conhece todas as coisas muito mais daquilo que nós podemos entender. É Ele hoje, por exemplo, sobre a questão do entendimento de Deus, é Deus hoje, Ele saber o nosso passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Bem como tratarmos isso em Deus, na sua onisciência. Deus está agora aqui, agora no passado e agora no futuro. Deus, Ele supre todas as coisas, Ele é eterno, soberano e Senhor. E o seu amor, a sua grandeza é infinita, a tal ponto de projetar, eu não quero colocar o pensamento da criação de todas as coisas, que está muito além daquilo que nós podemos expressar. Mas esse projeto de Deus, Ele fez o homem e constituiu o homem, e no seu projeto, como aprendemos, não pensou somente no homem Adão. Ele pensou no ser humano, ou aquele casal, o homem e a mulher. Deus projetou a família para se relacionar com ela. O plano perfeito de Deus, aleluia, é se relacionar com o homem. Deus sempre quis isso, nos fez para a glória dele, como coroa da criação. Ou seja, Sarinha, bom te ver. Deus nos fez, aleluia, diferente de qualquer espécie, de qualquer ser vivente. De novo, aos irmãos da escola bíblica, tenho certeza que debateram isso, porque somos coroa da criação. Aonde é a semelhança nossa em Deus, só nós somos semelhantes. Só nós pensamos, só nós, aleluia, podemos nos dialogar de tal maneira, nos entristecer de tal maneira, nos alegrar de tal maneira, chorarmos, aleluia, rirmos, como nenhuma outra espécie. Deus pôs o seu DNA em nós. Somos seus filhos, aleluia. Por isso que Ele nos trata por pai, por isso que Ele nos trata por filho. A relação família em Deus, de uma necessidade de intimidade, Ele querendo, aleluia, se relacionar conosco. Nós olhamos as Escrituras quando Deus vê e viu a situação de Adão. Viu Adão em pleno entendimento. Quando eu discutia isso com os irmãos da igreja, eu dizia assim: o ser humano hoje ele usa o seu QI cerca de 10% da sua capacidade, chegando ao máximo 14%. Adão era pleno entendimento. É ele nomeado por Deus para administrar esse mundo, a natureza, os animais, dominar sobre todas as coisas. E Deus continua com esse projeto no homem. Nos fez entendidos, nos fez sábios para isso. Adão foi tão sábio no Senhor de olhar para a vaca e dizer: ali é uma vaca. E vaca tem cara de vaca, tem ou não tem? Você olha para a pata, pata tem cara de pata. E quando Deus, em seu pleno amor, vem e faz a criação em casais, naquele instante da criação não tinha ela. Não que houvesse uma tristeza em Deus, mas Moisés expressa no Gênesis uma linguagem que a gente pode compreender. Porque Deus já estava, ou seja, a mulher já estava no plano de Deus. A família já estava no plano de Deus. E aí ele viu assim: bom, tem o pato e a pata, o boi e a vaca, o cachorro, o leão e a leoa, em par. E Adão deve ter olhado: cadê a minha? Eu não dá para ficar com a pata. E Deus sabia disso. Não poderia ter feito a mulher da forma que fez o pato ou a pata? Poderia. Deixa eu lá construir da essência do barro, fazer a mulher, mas não. Ele deu sono a este homem e tirou parte de si para constituir a mulher, para nos mostrar, irmãos, os animais, os seres são independentes, mas nós somos uma só carne. Homem nenhum é completo sem a mulher. Mulher nenhuma é completa sem o homem. São características diferentes. Somos diferentes. E Deus projetou isso sabendo. Sabendo isso, irmãos, que cada um tem um ofício. Casamento, disse a nossa irmã, a Laide. A nossa irmã Laide falou assim: família é difícil. E é mesmo, irmão. E é mesmo. Primeiro, irmãos, humanamente dizendo,
Você acorda todos os dias e olha para o lado e é casado de forma racional com uma estranha aos homens. A mulher a mesma coisa. A nossa irmã Maria Gonçalves, não sei quantos anos tem de casado, ó, quase aceitei, 52 anos. Pensa a vivência. Mas na lógica, olha do lado, é uma estranha. Não tem o sangue, criação diferente. Pensa e fala alguma coisinha, já dá um passinho para trás mesmo, com 52 anos de casado. Porque a criação é totalmente diferente, irmãos. Não temos nada a ver uns com os outros. Mas o milagre em Deus é como pessoa diferente vive em tal relação íntima, que às vezes, irmãos, um sabe sobre o outro aquilo que o pai nunca ousou saber sobre o filho, que saiu de dentro. Caleb e a noiva sabem disso, vão se relacionar e orar em Deus, mas tem coisa que a esposa vai saber que o Maurinho vai morrer e não vai saber a seu respeito, mas ela vai. Família, plano de Deus, projeto de complemento, e Satanás luta contra isso. É por isso que é tão difícil humanamente. E no plano dessa relação com Deus, Satanás intenta contra. E pois a questão do pecado, o homem lançado fora, quando a gente olha a família de Adão no projeto que Deus queria, Adão e Eva, e a gente vai falar também depois sobre o sacerdócio para chegar no texto de aos Efésios. Mas imagine dois irmãos que têm que se amar e um inveja o outro por causa de um culto. Quem deu esse sentimento? Deus colocou, eu digo isso na minha casa, eu tenho 2 filhos e digo para eles: ei filhos, ninguém te ama mais do que a sua família. Desde pequeno aprenda isso. Não é uma mulher lá fora, não são familiares. A avó ama, tios amam, mas pai ama mais, irmãos amam mais. Podemos não ter vínculos, assim, às vezes, as diferenças da que a sociedade rege sobre família, mas o núcleo casa é o projeto de Deus, aleluia, em amor, em vínculo, em ajuda, aleluia. Esse é o projeto. Eu digo para eles: ninguém ama mais do que a família, e ainda digo mais: pai e mãe amam, mas mãe ama mais. Pensa numa baixinha fraquinha às vezes, mas faz alguma coisa com o filho. Ela vai na onde tiver de ir para resgatar o filho. Moro perto de um presídio, irmãos. Eu moro no Anemilha, sentido Anemilha, um pouco antes da estrada de Pinda, próximo. E quando a gente vai para Pinda, nos domingos de manhã, a fila é enorme para ver maridos e muitos filhos. Mas quem está na fila? A mulher. Então nós provamos, irmãos, que mulher ama mais. Mas por que ama mais? Porque há uma sensibilidade dela, uma característica nela diferente da do homem. O homem é razão. O homem fala: bem feito, eu disse para tu fazer. Ele ama, ele tira, mas ele julga. Ele é lógico. A mulher não, ela fala. É a única espécie, irmão, que bate e chora. Bate no filho e chora porque bate. Ai, eu tive que bater nele. Pensa. Não é assim lá, Cátia? né? Põe na creche a primeira vez ou na escolinha, deixa na escolinha para crescer. Se o filho dá tchau então para a mãe, pelo amor de Deus, irmão, deu tchau. É só elas, porque mulher é emoção, é sentimento, não que os homens não sintam, mas são características que se completam, aleluia. Projeto de Deus na família, mas o pecado veio destruir isso. Vou tentar deturpar isso nesse projeto original de Deus, mudando valores, colocando mulheres para fazer coisas que são características do homem. Não é sendo machista. A Bíblia diz que os homens devem tratar a mulher como um vaso mais frágil, no seu sentido de que ela tem uma natureza diferente, ela tem uma natureza mais sensível, ela tem uma estrutura mais sensível, ela aguenta mais coisas nas questões psíquicas. Pense alguém que está lá lavando
uma gripe, mas é nosso, irmãos. É do homem. É do homem. Nesse pensamento, irmãos, o mundo tem buscado inverter. Mas o mundo, regido por Satanás, mudado valores. Busca da igualdade, quando a Bíblia trata, como nós vemos aqui, carta de Paulo aos Efésios, sobre o homem ser o cabeça, não quer dizer que ele seja melhor. É responsabilidade diferente. E Satanás tem infiltrado no mundo, às vezes, a questão feminista, ou dizendo que o mundo é um mundo machista. Não é. E as coisas estão mudando, está deteriorando as famílias. Mas aonde está o nosso manual? A filosofia humana, os programas de TV, os filmes, os livros, não. O fabricante ainda continua, aleluia, com o projeto. E nos deu o manual. Fabricou-nos e disse: ei, vou mostrar como tem de usar. E entre as várias referências bíblicas, e muito daquilo que vai ser dito, já foi dito e vai ser dito ao longo das nossas vidas, de ordem de família, como bem lido, Salmo da número 127, Salmo de número 128, como lido. O projeto de Deus, o pensamento de Deus em família, Deus em Adão, Deus na família de Noé, uma família salva no projeto. Deus levanta uma família como a de Abraão para ser pai de nações, através dele todas as famílias serem benditas. Capítulo 12 do Gênesis. Uma mulher estéril, mas Deus com um projeto em família, aleluia, fazendo milagre, aleluia. Não conforme os planos humanos, por causa dos planos humanos a gente erra, e as consequências são inúmeras. Ou às vezes, irmãos, de milênios, ao que aconteceu com o pensamento de Sara em agir com a própria mão. Sendo ela estéril, mandou a Abraão deitar, dormir com Agar. E vem Ismael. Guerra no Oriente até hoje, por um ato de desobediência. Tem muitas famílias, irmãos, que colhem as suas desgraças, as suas tristezas, por agirem com as próprias mãos. Mas o Senhor nos ensina, quando Ele faz promessa, Ele cumpre. Mesmo às vezes a gente rindo, como o rio Sara. Como? Velha e estéril. Mas Deus prometeu, eu prometo, eu garanto. E nasceu Isaac, o riso, para dar continuidade no projeto de Deus sobre a nação de Israel. Através dele chega o Cristo Jesus. Através dele, aleluia, chegamos nós aqui a conhecermos essa história. Então, o primeiro parênteses aqui, irmãos, é entender. Nós temos que crer verdadeiramente na palavra do Senhor. Nos sentimos dependentes dele na vivência, na criação da família, na condução das questões espirituais da sua casa. Como dito, irmãos, maneira realmente de vencermos é orando, e a gente vai dizer isso, Paulo trata isso. A necessidade de nós nos envolvermos com esse mundo espiritual. Eu já disse aqui que nós somos ETs, eu já disse aqui no outro dia. Pastor, é ET, somos, porque a gente não é deste mundo. Nós estamos aqui, mas a nossa cabeça não pode estar aqui. A nossa cabeça está no céu, regida pelos céus, pela vontade que é de cima. Se vence no joelho, se vence na questão da espiritualidade, se vence no temor a Deus. Salomão entende isso em Provérbios, capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temamos a Deus, creemos em Deus, aleluia, pois Ele falou, Ele é o Deus que cumpre. Em nossa família, da mesma maneira, é olharmos
Deus diz através da sua palavra. É por isso que há uma grande insistência da igreja, dos verdadeiros servos, de dizer: irmãos, em nome de Jesus, medita na palavra, examine as escrituras, ore, porque assim você vai vencer. É pela palavra, é por aquilo que o Senhor disse, aleluia, para fazermos. Pois Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com a sua palavra. Não é o jeito que eu quero, é o jeito que Ele quer. E Ele garante, aleluia, a nossa vitória. Pensando nisso, ao longo da história, Paulo vem, regido pelo Senhor, e escreve uma carta que já havia sido fundada antes, ou seja, na verdade, a igreja de Éfeso, ela surgiu no dia de Pentecostes, pois ela faz parte das 16 ações de Atos 2. Quando Paulo chega lá, no final da sua segunda viagem, quando ele foi deixar Priscila e Áquila lá, já estava constituída uma igreja. Mas ele tinha um grande anseio de voltar, tanto que a primeira cidade após no início da terceira viagem foi Éfeso. Quando Apolo sai de Éfeso e retorna para Corinto, Paulo entra em Éfeso. E ele já começa primeiro a tratar sobre a questão do batismo. Ele começa a dizer: ei, vocês são batizados, conhecem o batismo? Ele diz: sim, pastor. Sim, apóstolo. Nós conhecemos o batismo de João. Ele falou assim: amém, amém. Mas e o outro batismo? Qual? O do Espírito. Não, esse a gente não conhece. E ele impõe as mãos, e há um grande avivamento naquele povo. O povo é cheio do Espírito Santo de Deus. E o que ele diz: ei, irmãos, a maneira de vencer é estarmos relacionados verdadeiramente com Deus, e cheios do Espírito Santo de Deus. Não existe outra maneira. E ele ama aquela igreja, passa cerca de anos amando, e ele tem um carinho especial. Porém, quando preso, ele tem notícias daquela igreja, que ela continuava ainda com fé, mas com uma série de problemas. E aí ele escreve uma carta, no ano aproximadamente de 62, e ele escreve essa carta, dividida para nós em 6 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele trata sobre a questão da remissão. Quem nós éramos? Pessoas cheias de pecados, apesar dos projetos espirituais de Deus em nossas vidas. Capítulo 2, ele vem tratando sobre a questão de estarmos mortos, não mortos fisicamente, mas mortos em nossos pecados, mas a graça do Senhor nos alcançou. Escute, Deus está falando. Não somos salvos pelos nossos méritos, por aquilo que fazemos, mas é favor de Deus para nós. É graça. E pela graça somos salvos, e isso não vem de nós para que não nos gloriemos. Mas por dedicação a Deus, nós obedecemos e renunciamos a nossa vida. Não andamos como carnais, diz ele. Devemos andar como espirituais. Ele traz a questão do projeto de Deus de salvação para o homem. A partir do capítulo 4, ele traz como viver como remidos, como salvos. E aí ele trata sobre a questão da unidade. Nós devemos andar de forma unida, pois há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor que governa. E nós, e aí ele fala como igreja, somos um corpo, e que nesse corpo o cabeça é o Senhor, e nós, membros uns dos outros, apesar de um. E ele fortalece aquilo que ele diz na carta aos Coríntios: um pode ser pé, um pode ser mão, um pode ser visível, outros podem ser invisível, mas somos um corpo, somos um, ou seja, somos uma família, parte de um único corpo. E para obedecermos a Deus devemos andar em unidade. Aqui vem uma palavra: igreja. Igreja é como família. Temos as nossas dificuldades, mas nós devemos andar em unidade.
famílias. E por que ele veio tratar? Porque a igreja sofria. Ela tinha os seus problemas, porque as famílias tinham problemas. Você entende isso essa noite? Por que o povo é ruim na igreja? Porque o povo é ruim em casa. Por que a gente é dividido na igreja? Porque a gente é dividido em casa. Porque a igreja, ela é o lugar de adoração. Aqui eu só vim para adorar, glorificar ao Senhor. Bendizer, aleluia. Saí da minha casa, Senhor, eu venho te adorar. Até a oferta já vem separada de casa. Dava o curso de diácono ontem na nossa igreja o dia inteiro, das 9 da manhã, chegando até 15 para 6. Eu falei, a gente precisa de 30 horas, mas a gente não tem tempo. Então a gente vai fazer tudo num dia. E aí o dia inteiro trazendo o curso para a nossa ajuda diaconal. Eu disse, irmãos, até oferta você tem que ter tirado em casa. Aquele negócio assim, irmãos, dá 50, tira 5 e me volta 45. Faz isso não. Judios diáconos na igreja. Porque você já tem que vir da sua casa, certo? Da sua oferta. O culto já faz parte. O nosso domingo hoje é, irmão, em nome de Jesus, nosso dia, nossa semana, adorarmos ao Senhor. Senhor, obrigado por o Senhor ter nos guardado, pelo Senhor estar falando conosco, pela salvação, pela oportunidade de demonstrarmos isso. Aqui não é lugar de guerrearmos por cargos, aqui é lugar de adorarmos. Mas por que a gente guerreia? Porque a gente é ruim. Porque as nossas casas estão com problema. E a gente traz os problemas. Porque a igreja é constituída de famílias. Família é linda, gente boa. Amém? Amém? Né, mas gente boa. Mas eu falo uma coisa: temos problemas? Temos. E trazemos esses problemas para casa do Senhor. E é por isso que Paulo chega e fala assim: então, mediante esses problemas, nós precisamos entender o papel da família. Então ele começa, irmãos, em nome de Jesus, a tratar disso. Dever do marido, dever da mulher, dever dos filhos, como igreja, como servos diante de Deus. Você está entendendo isso essa noite? Existem coisas trazendo para o mundo novamente eclesiástico. Eu não estava pensando nisso, irmãos. Deus tem trazido essa palavra para nós também, nesse sentido. Eu não iria dizer nada de pastor hoje, nada. Mas existem coisas que cabem ao pastor, irmãos. É dele. Não vem querer poder, não, porque é dele. É responsabilidade dele. Existem questões que é do presbitério, de ensinar, de orar, de dar suporte. É do presbitério, não é do pastor, dos presbíteros. Tem coisas de cuidar da sociedade, da questão social, de visitar, de ver a necessidade do povo, é dos diáconos. Não vem apontando, pastor não vai, é diácono que tem que fazer. Porque foi levantado o diaconato para que ele se aplicasse no quê? Na oração e na palavra. Amém. Em nome de Jesus. As mulheres, você está entendendo? Cada um no seu quadrado. Cada um com a sua responsabilidade. Mas a gente muitas vezes não consegue exercer isso nas nossas casas. Por isso que a gente fica colocando o dedo na igreja. Marido, você tem que ser o que foi chamado o Senhor. Vamos lá, homens. Ai, meu ombro. Chamado para ser sacerdote do lar. Paulo, quando ele traz aqui, ele diz assim: vós maridos, ele diz assim: vós maridos, verso 25, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com água lavada, ou seja, água, lavagem da água, pela palavra, para apresentar-se a Deus uma igreja gloriosa, sem rúcula, ou sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante, mas santa
irrepreensível. O que ele quer dizer aqui? O homem foi chamado como protetor, primeiro o amante. Ele deve amar a sua mulher. Ele deve amar. E eu digo sempre, a minha esposa hoje não pôde vir, mas eu sempre digo, no início, novinha, tudo em cima, tudo bonitinho, tudo reto. Mas isso é questão de tempo. O que vai cair? Vai. A ruga vai chegar. Vai. É consequência do pecado. Ela é tão bonitinha, mas vai transformando como a gente também. Ela é tão bonitinha, mas depois vai ficar caindo. Vai inchando, parece que o bichinho vai crescendo. Mas o que nos mantém não são as questões físicas. É o afetivo, e o amor tem que existir, tem que ser real. Eu te amo, mesmo com as rugas. E ele tem que trabalhar, irmão. Eu gosto de uma coisa muito interessante. É você, mulher bonita, custa caro. E custa, irmão. Tem que cuidar dela. Precisa de um cabelinho ajeitado, um perfuminho. A gente gosta. Nós devemos amar e tratá-la bem, porque fazendo isso com ela, porque alguém pode tratar mal o seu próprio corpo? Não. Mas ele diz mais: amar como Cristo amou a igreja. E aí a igreja entende, nós entendemos esse amor de Deus. Deus nos ama, reconhecendo as nossas imperfeições, os nossos pecados. Quem pecou hoje, diga amém. 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 Oração e jejum amanhã. Mas nós dobramos os nossos joelhos hoje pedindo: Deus, fala comigo. E Ele está falando conosco. Ele nos ama. Duvidamos dele. Deus, por quê? E mesmo assim, Ele continua nos amando. E quando não, eu não aguento mais, Senhor, eu vou lá fora. E Ele continua nos amando. Marido, o amor que Deus requer de nós em relação às nossas esposas é esse. Às vezes fala coisa que fala: pelo amor de Deus, não. Mas nós devemos amar. E eu digo sempre, na minha casa, para os filhos, às vezes a gente não pensa, eu não penso uma vez, ou seja, penso melhor dizendo, uma vez para falar, para responder. Apesar de que todo o processo que eu tive na vida, meus filhos dizem que eu deixei de ter coração de Cristo, que eu estou com coração de carne agora, que eu sou muito mais mole. Mas para a esposa, irmãos, eu penso 10 vezes em responder. Porque os filhos crescem e vão embora, mas ela vai ficar comigo até o final. Com as rugas, com as dores, com as imperfeições, até o dia da morte ou a vinda do Senhor. Eu tenho que amar a minha esposa. Mas não amor de Facebook, eu te amo, de selfie, não, amor real, aqui, eu te amo, para ninguém enxergar. É que nem aquela relação secreta da oração de Mateus 6, lugar fácil de orar é na igreja, mas o Senhor nos fala para orar, quer conhecer a nossa oração lá no secreto, quer falar com Deus? Fecha a tua porta e ora no teu quarto e ora. É lá que Deus vai responder. Não aqui. Aqui a gente é hipócrita, até na oração. Amor de Facebook é assim, é que nem aqui, na vista dos outros. Mas é lá dentro de casa que o Senhor quer que nós demonstremos esse amor. Maridos, ame as suas esposas assim. Segundo, sendo sacerdote. Qual foi o problema de Adão? Adão instruiu Eva. Eva caiu.
Deus não cobrou de Eva inicialmente. Ela deu ouvido à serpente, a tendência de pecado, como todos nós temos. Aquilo que descreve João na sua epístola, deixemos deixar as coisas desse mundo. E quais são elas? As concupiscências da carne, ou seja, o desejo exagerado da carne. A concupiscência dos olhos, o desejo, eu quero, me dá, me faz, anda à vista. E a soberba da vida não é de Deus, é do mundo. E ela sofreu deste pecado. Ela olhou e a serpente seduziu ela assim: ei, é gostoso, olha como esse fruto é bonito, e vai te fazer conhecer como Deus conhece. Os mesmos pecados, e Eva cai. Quando vem, ela seduz o homem. E aí eu falo, irmãos, a mulher santifica a casa, a gente vai falar da mulher. Mas ela vem e induz o marido. Mas o marido tinha conhecimento. Mas onde é que estava Adão nesse trabalho com ela? Quando Deus veio na tarde do jardim, ele não foi cobrar a Eva. Ele disse: Adão, onde tu estás? Senhor, ouvi a tua voz, pois estava nu e me escondi. Quem disse que estava nu, Adão? Comesse do fruto. Deus sabia. Mas comesse do fruto que eu disse para não comer, foi com ele. As nossas casas, maridos, nossas esposas, os nossos filhos estão sob a nossa responsabilidade. É o nosso sacerdócio. É nós que devemos chamar. Eu já disse aqui que o círculo de oração nasceu no passado. Não, outra vez eu disse isso. Nasceu no fracasso da igreja de deixar de orar. E as mulheres se levantaram, irmãos, porque os homens têm fracassado no seu chamado. Os homens é que têm que orar, lutar pelas suas famílias. E hoje o mundo tem mudado esse conceito. Meninas que estão prestes a casar, lógico que tem aquela primeira olhada, né? Por isso que eu sou contra mulheres casadas em grupo de mocidade. Porque o lugar de olhar da piscadinha é para lá. Amém? Aí às vezes a piscada para comprometer está errado. Mas então, após solteiras, amém, que estão pensando no casamento, claro que tem aquela nossa primeira olhadinha para ver se o artigo é bom. Ô Senhor, né? Essa vai ser carne da minha carne, osso do meu osso. É chamado de varão. O primeiro discurso poético de Adão. Ele olhou, olha, apreciou. Mas, irmãos, não é o físico que nos leva a uma relação. É a nossa relação com Deus. A intimidade de quem nós somos. Existe muito homem frouxo em nossa geração. E é por isso que existe essa carência de mulheres em nosso território. Porque querem homens. Homens comprometidos. Que entendam o seu chamado, a sua responsabilidade. Primeiro, de ser sacerdote. De querer comprometimento. Irmã, se você está namorando um camarada que não gosta de oração, não gosta de Bíblia, só vem te pegar no final do culto aqui, vaza. É fria, é laço. Procure alguém de Deus para a sua vida. Porque ele tem que ser sacerdote. Homem, se você não tem tomado essa postura, toma hoje em nome de Jesus. Segundo, é ser protetor. Paulo traz que maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. É se sacrificar por ela. É se sacrificar pela sua casa. Hoje a filosofia é: eu ouvi isso esses dias. Marido vai ficar em casa cuidando do filho porque a mulher que vai trabalhar. Está errado, filho. Levanta aí, filho, se mexe. Você que é responsável em levar o sustento. Nós, claro que o cotidiano muda. Não somos contra as mulheres trabalhar, entendemos as necessidades, irmãos. Mas não podendo, é melhor ficar em casa. Marido, assuma isso, trabalhe para que a sua esposa não precise trabalhar. Se esforce para que ela exerça o papel dela em casa. Proteja
igreja. Você é o sustentador do lar. É ir lá levar esse espírito para casa. Homem preguiçoso, irmão, vai ter uma família prejudicada. Tem gente que está tendo que viajar de cidade para trazer o sustento para casa. É fácil, Nívia? Não. Mas ele entende a responsabilidade. Tem que se esforçar. Ora a Deus, mas se esforça. Ame a sua esposa. Ame a sua família. Assuma o seu papel. Mulheres, vamos lá. Agora chega assim. É o manual de Deus. Porque nós falamos que somos contra ministerialmente as pastoras. Aos cargos eclesiásticos, sabe dele. Porque como ela vai mandar na igreja, se em casa ela tem que se sujeitar. Imagine Maurinho, pastor da igreja, ou melhor, Kátia, pastora da igreja. E aqui, ao ver, tem que se submeter ao pastor. Aí ela diz, na igreja mando eu. Mas chegando na casa, ela é pastora. Mas lá, filho, ela é o quê? Parte do corpo, porque o cabeça é ele. Então as dificuldades ministeriais, elas estão aí. Discutam isso. E lá na casa a autoridade é ele. A responsabilidade dele. A palavra final é dele. Mesmo dizendo assim, eu vou lavar a louça, mas é dele. Ele tem que dizer. Mas quando diz, é que manda, não, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como a igreja a Cristo. Quem crê em Jesus aqui? Quem ama Jesus? Amém? Quem se sujeita a Cristo Jesus aqui? Amém. Se Jesus mandar você parar, você vai parar? Amém. Se Jesus mandar você caminhar, você não vai caminhar? Amém. E é assim que você tem que ser na sua casa com o seu marido. Grande esse mistério. E você vai dizer assim, pastor, mas meu marido é o Zé Ruela. Olhe por ele. Ore por ele. Ore por ele. Porque lá quem tem que ditar é ele. Mas ele é a palavra final, mas não quer dizer essa sujeição de que é o que manda. É aquele que escuta, que entra em consciência. E vocês sabem muito bem como conduzir. Não está na Bíblia, é uma filosofia humana. O marido é o cabeça, mas o pescoço é a mulher. Se ela não ganha na argumentação, ela ganha na lágrima. Eu disse, você tinha que fazer. Como é que é? Você é teimoso e chora. Aí no dia seguinte, a sua petição é atendida. Na hora não. Mas ele analisa. Sim ou não? Sim. Fala, Deus. Mas seja sábio. Não ande segundo o seu prazer, os seus deleites. Mulheres andam, ou seja, amem, se sujeitem a ele, cuidam dele. Pastor da igreja, pastor Oswaldo. A pastora da igreja não é irmã Maria. A responsabilidade dela não é cuidar do rebanho. O rebanho é dele. O dela é cuidar dele. Para que ele esteja bem. E tenha cuidado. Eu digo isso lá. A responsabilidade da Silvia não é apacentar o rebanho. Ela é a parte que me falta. Mas ela tem que cuidar de mim. E isso ela tem feito. Já desse era eu planejando, fazendo trabalho de faculdade, fazendo os estudos. Daqui a pouco vem um copo de suco e a bolacha. Eu não pedi. Mas ela olhou e falou assim, daqui a pouco você precisa comer, que você está há muito tempo sem comer. Outro dia eu lá trabalhando, preparando estudo. Não vi você tomando água hoje.
comigo, você só faz o que faz porque ela suporta você. Porque ela te assistencia. Mulheres, vocês têm que assistenciar seus maridos. Vocês têm que ser a disjuntora mesmo. É o que diz a Bíblia. Foi o que foi ela. Aquela que ajuda, aquela que apoia. Não aquela que mete o dedo e diz: ei, você é isso, você é aquilo. Não. Seja sábia, minha. Pastor, mas já tenho 40 anos de casado. Como é que isso vai mudar? Começa hoje de novo. Vou contar uma coisa, irmãos. Eu tinha o hábito, tenho o hábito de orar para alimentar. Em casa, na fábrica, no restaurante, não interessa. Onde eu estou, para a refeição, eu faço a minha oração. Mas eu fazia sempre essa oração, isso há anos, sozinho. Até na minha casa. Na minha casa nós comemos na mesa, todo mundo junto. Não tem esse negócio de comer na sala, é todo mundo na mesa. E mesmo com a luz do celular, assim, ainda pega o celular e coloca todo mundo do celular em cima do armário. Agora é o horário da gente, sem redes sociais. Mas mesmo assim, eu só orava e Deus falou comigo: por que você não ora com a sua família? E eu, pastor, irmão. Eu, conhecedor da palavra, e Deus falou comigo: você não ora com a sua família? Põe a família para orar. E aí chegou um determinado dia, eu virei lá para a família e falei assim: irmãos, nós vamos orar. Filhos, nós vamos orar. Viram o meu caçula, Pedro, hoje 21 anos, mas isso estava com seus 16, 17 anos. E aí ele vira e fala assim: pai, mas o senhor nunca pediu para a gente orar junto. Eu falei assim: filho, eu estava errado, mas nunca é tarde para começarmos o céu. Você entende isso essa noite? Nunca é tarde para começar a fazer o que é certo. Talvez você esteja fazendo isso como eu fiz errado há 30 anos. Começa hoje. Talvez não esteja sendo a disjuntora há 30 anos. Começa hoje. Quantas mulheres dentro da casa de Deus, um dia desse num culto, numa igreja, pensa numa mulher para falar mal do seu marido? Pensa. Para falar, irmão, lá na casa, mas não para os outros. Se você não respeita seu marido, o mundo não vai respeitar. Se você não respeita seus filhos, o mundo não vai respeitar. Aqueles gritos que às vezes você dá na sua casa: você não presta mesmo, vai ser um maloqueiro. O vizinho escuta. E para ele, seu filho vai ser um maloqueiro, porque você mesmo está dizendo. Ele não presta porque você diz que não presta. Aqueles escândalos na rua: vem cá, moleque, sem vergonha. É assim, traga em casa, disciplina em casa. Seja sábia em nome de Jesus. E aquela fala: se você não me atender, eu vou contar tudo para o seu pai. Aí o filho: não, mãe, pelo amor de Deus, não conta pai, não, eu não vou. E aí você não conta. Você está errado. Você pode estar dormindo, eu digo isso, desculpa a expressão, de costa para o marido. Né? Alguém fala: nunca comigo. Não está bem naquele dia que fala assim: olha, gente, o feijão hoje não estava legal. Por que você vai falar do feijão? Aí hoje não, hoje eu dormi de costa. Mas mesmo assim, você tem que ser transparente com o seu cônjuge. Você tem que falar a situação dos seus filhos. Não esconda. Não barganhe. Exerça o seu papel de adjuntor. E encerrando, irmãos, eu não vou falar muito, porque essa também vai ser parte da temática dos irmãos. Paulo começa a tratar com a igreja, e aí ele fala assim:
Verso 33. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia seu marido. Reverencia seu marido. E aí ele entra na questão da educação dos filhos. A necessidade de filhos honrar a pais. Vai ser tema. Mas em nome de Jesus, filhos, você quer melhorar as condições, comece a honrar os seus pais. A minha família não tinha tradição, eu não fui criado de pedir bênção para os pais. Mas a Bíblia diz que os pais abençoam seus filhos. Meu pai não é crente. Meu pai nunca me educou assim. Sempre exigiu de nós sermos respeitados no trato. Exemplo, o senhor, a senhora. Meu pai tem 70 anos e eu sou indo para 44. E mesmo falando com ele, mesmo nas surras que tomei de um nordestino, às vezes bêbado, sempre respeitei meu pai e me chamei de Senhor. Pai, o Senhor pode fazer isso. Isso é honra. Mas não tinha tradição de pedir bênção para os pais. Nunca fui criado assim. E um dia Deus tratou comigo, já casado. Peça bênção ao seu pai. E aí eu comecei, pai, bênção. Deus te abençoe. Pai, bênção. Deus te abençoe. Chegou a terceira vez, pai, bênção. E ele falou assim: o que você pensa? Você nunca pediu. Eu nunca te eduquei assim. E aí eu falei assim: mas a palavra do Senhor nos diz, pai, que os pais têm de abençoar seus filhos. E a maneira de honrá-lo é essa. E até hoje, irmãos, no telefone, alguma coisa, pai, a benção, filha. Mesmo às vezes vindo na bronca depois. Mas vem a benção. Filhos, aprendam a honrar seus pais. Aprenda, escute. O problema da sociedade hoje é esse: desobedecido a Deus. É o primeiro mandamento com promessa. Qual é a mãe que quer mal dos seus filhos? Nenhuma. Aprenda a honrar. Às vezes começa a crescer no peitinho, começou a chegar a fase do namoro, primeiro pelinho na mão, está achando que é homem. Não. Ainda são sujeitos aos pais. Meus 2 filhos são adultos, os 2 no exército. Pai, hoje eu não vou dormir em casa, estou de serviço, pai, hoje eu vou sair buscar de madrugada, pai, eu posso fazer tal coisa? Sim. Ainda sai com a gente, por isso eu estou todas as vezes nessa questão. Filho, preciso que você esteja conosco hoje, tá bom, pai? Vem namorado mostrando voz, não tem bolo, é o pai. Todo o primeiro pedaço de bolo do aniversário é para a mãe. A namorada fez bico essa semana que foi aniversário dela. Eu vou dar para o namorado mesmo ele não merecendo, porque o primeiro pedaço dele não foi para mim no dia do aniversário dele. Olha os ciúmes. Mas eu não estou nem aí, o primeiro pedaço é para minha mãe. O primeiro pedaço é para meu pai. É forma de honrar. Então, pais, entenda isso, eduque seus filhos nesse sentido. Pais, filhos de Deus, dá um marmanjo. Não gere ainda eles. Não provoque. Fazendo isso, irmãos, você vai ganhar uma família. Às vezes dá vontade da gente dar um tapa. Vou dizer uma coisa que aconteceu comigo hoje encerrando. Meu filho está meio bicudo. E 22 anos, as questões dele, às vezes passam algumas coisas. Mas eu sempre respeitei o quadrado. Eu falo assim: tá tudo bem? Não, pai, estou na minha. E a minha esposa, em oração, ela falou assim: você precisa orar a Deus assim pelo seu filho. E eu falei: eu oro. Desde perdão de tratamento. Às vezes foi muito exigente com seu filho, demasiadamente. Porque você é exigente com você mesmo.
foi muito exigente com eles. Você fala assim, não que seja errado, mas às vezes criam marcas pelo nosso alto grau de exigência. Estou eu orando e tratando do meu filho. Você entende isso, pai? Reconheça os seus erros. Mas tão barbado já, não importa. Traz e aprenda a pedir perdão. Fazendo isso, você ganhará a sua família. A relação com Deus vai ser verdadeira e a igreja é a obra do Senhor verdadeira. Amém? Amém? Vamos colocar de pé. Falei, irmão, não precisa de uma hora não, que eu vou usar isso aí. Você pode juntar com os membros da sua casa rapidinho? Pode. Você pode dar uma corridinha até a sua esposa, seu marido, seu filho, neste momento. Para alguns, assim, até a sogra, né? A sogra, viu? Cuida da sogra, mano. Pode vir, pode, que isso, é um grande agente de Deus. Amém. Pode ficar aqui, pastor. Pode ficar aqui. Amém. Não é discurso, mas entender isso. Quem te ama está aí. Quando eu falei da sogra, Moisés elogiou Jetro, os conselhos de Jetro. Um dia eu venho falar da sogra aqui, tá? Aprenda a orar por esse cônjuge. Marido, talvez você dê uma olhada nela agora, assim, não tem mais aquele corpinho, né, mamãe? Que saudade. Mas essa é que Deus te deu. Talvez você olhe para o marido e fale assim, mas está branquinha a cabeça, olha a barriguinha, não era. Nós não éramos tão distantes assim. Mas o que o Senhor nos deu. E ajudou nessa união, nesse milagre que é a família, ela cresceu, vieram os filhos. E mesmo alguns casados, nós devemos orar. Paulo continua a carta falando sobre a batalha espiritual, sobre a armadura de Deus, mas no verso 18 do capítulo 6, ele fala dessa guerra, de orarmos incessantemente. Não pelas nossas vidas, ele tinha acabado de falar pela família. E ele fala da luta espiritual, e é uma luta espiritual, e ele fala, então ore por ela. Nós estamos em guerra pelo nosso lar. Você está em guerra pela sua casa? Você está em guerra pela sua família? De verdade. Seu filho às vezes você está jejuando por ele. Ele pode não gostar da palavra, mas você está instruindo ele segundo as Escrituras. Eu estou numa fase lá que os meninos estão subindo paredes, 2 Homem-Aranha. Pensa alguém que pode ver uma menina que, meu Deus do céu, segura pião. Mas filho, olha, fornicação é pecado. E vai para o inferno. Goste ou não goste. E outro, namorado dormir em casa, nada de dormir no seu quarto. Vai dormir lá, você vai dar a caminha lá, você está entendendo? Em nome de Jesus. Você pode orar verdadeiramente pela sua casa hoje e dizer, esse é o melhor de Deus para a minha vida. É o que Deus me confiou, o qual eu tenho que lutar e através dela glorificar o Senhor. Oremos em nome de Jesus. Amado soberano Deus e Pai, diante do Senhor nós nos colocamos nessa noite, ó Deus, para glorificarmos o Teu nome. Glorificarmos ao Senhor por esta palavra, glorificarmos ao Senhor pelos feitos do Senhor sobre as nossas vidas, pelo tão grande amor do Senhor com
Senhor, meu Deus, por nos consolar. Pai, te louvamos, ó Deus, pelo Senhor cuidar da tua igreja. E nos confiar, meu Deus, como sacerdotes do lar, como cuidadores, protetores, sustentadores. Senhor, eu oro, meu Deus, ó Pai, pelas nossas famílias, pela minha família, pela Silvia, pelo João Paulo, pelo Henrique. Que o Senhor, meu Deus, continue me ouvindo. Meu Deus, pelas famílias do pastor Oswaldo, meu Deus, de cada obreiro, de cada família aqui representada. O Senhor possa trabalhar e continuar guiando, em nome de Jesus. Dê sabedoria para tratar os problemas. Dê sabedoria, meu Deus, ó Pai, para lidar com as dificuldades, ó Deus, financeiras. Meu Deus, abre portas. Continue a sustentar os teus. Mas que possamos ser fiéis ao Senhor. Que a nossa casa possa governar, ou seja, governada pelo Senhor e glorificar o teu nome. Assim, ó Deus, nós oramos e agradecemos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém? Você pode dar um beijo na sua família? Eu quero dizer uma coisa: o fogo vai pegar depois do culto, amém? Deus em Cristo vos abençoe. Continue orando por nós e lutando por esse projeto e deixando Deus te usar para a salvação de famílias. Amém?